Questão número 13, essa aqui foi uma prova de 2019, tá? De mamografia do CBR. A maioria dessas questões eu tirei das provas de mamografias, mas eles usam o mesmo banco, tá? O que eles põem na prova da geral, eles também põem em mamografias. A gente confere tudo, né? Então, são questões básicas, níveis fácil, intermediário, de conhecimento geral da mamografia, nada muito específico, tá? São coisas que realmente vocês precisam saber. Então, vamos lá. As assimetrias em desenvolvimento visibilizadas na mamografia podem estar associadas às seguintes patologias, exceto... primeiro, antes da gente começar a responder, a gente precisa saber o que seria uma assimetria em desenvolvimento. Na verdade, a gente precisa saber o que são assimetrias. E para responder essa questão 13, eu trouxe aqui um post meu que eu fiz, que vai ficar bem fácil da gente entender o que são as assimetrias. Deixa eu só subir, opa. Então, a gente tem 4 conceitos, na verdade, de assimetrias. Na verdade, a assimetria é uma morfologia que nem é nódulo e nem é, obviamente, calcificações, tá? Então, a assimetria, ela pode ser quando ela é assimetria, somente assimetria, é uma densidade vista somente numa única incidência, ou seja, vocês sabem que a gente tem 2 incidências mamográficas, a médio-lateral oblíqua e a crânio-caudal. Quando a gente tem uma assimetria que é vista somente em uma incidência, a chance dela ser uma lesão verdadeira é muito baixa, ela é classificada como B2, ela tem um valor preditivo positivo. E aí eu já entro aqui no ponto do que seria um valor preditivo positivo, porque essa palavrinha VPP é muito importante, porque é cobrado em prova o percentual de risco de malignidade de algumas lesões. Então, valor preditivo positivo é o valor, a probabilidade daquela lesão ser câncer. Então, uma assimetria, ou seja, um pedacinho de tecido, uma densidade vista em apenas uma incidência, tem um valor muito baixo de ser câncer, ou seja, ela é B2, BRADS 2, porque ela tem 0% de chance de ser câncer. Quando a assimetria ela é vista em 2 incidências, tá? E que ela ocupa menos de um quadrante, a gente chama ela de assimetria focal. Isso aqui é um exemplo de assimetria focal. Eu coloquei no desenho só uma incidência, mas para a gente chamar ela de assimetria focal, a gente tem que ver na médio-lateral oblíqua e também na crânio-caudal, porque se a gente vê somente numa incidência, ela não é assimetria focal, ela é assimetria. E aí uma assimetria focal, ou seja, uma densidade que é vista em 2 incidências, a chance dela ser uma lesão verdadeira aumenta um pouquinho, tá? Ela fica em torno de 0,67, então dá para ser classificada com BRADS 3, porque ela tem menos de 2% de chance de ser maligno. Então, a gente sabe que o BRADS 3, ele varia de 0 a 2%. A partir de 2%, a gente já entra no BRADS 4, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, a gente viu que a assimetria é uma incidência única, a gente vê a lesão numa incidência única. Até me perguntaram hoje, eu preciso fazer a compressão dessa assimetria vista numa incidência única? Olha, eu às vezes faço a compressão, porque existe uma chance, e aí é a resposta da questão, existe a chance da gente ter aí um carcinoma lobular, porque o carcinoma lobular é um tipo de tumor mamário que é de difícil diagnóstico, e isso acontece porque ele vai se misturando com o tecido normal, ele vai se infiltrando no tecido normal, como se fosse uma teia de aranha ali, como as célulazinhas dele não tem a ecaderina, que é a molécula de adesão, elas ficam soltas, então elas vão se misturando com as células normais do tecido, como se fosse um espião, sabe? O espião, ele fica no meio de um monte de gente e fica ali o suspeito ali no meio e ele fica camuflado. Então, para poder gerar uma lesão, precisa de muitas célulazinhas ali neoplásicas no meio de tecido normal para poder formar uma lesão. Então, às vezes, o primeiro sinal que você tem da neoplasia é uma assimetriazinha ali sutil, numa incidência única, inclusive, pode acontecer, principalmente na crânio-caudal. Então, às vezes, eu olho e eu gosto de fazer a compressão da lesão, mesmo que seja numa incidência única, antes de dar o BRADS 2. Mas, em definição,
A assimetria é uma densidade vista numa incidência única, a simetria focal é uma densidade vista nas duas incidências. A simetria incidência única é B2 e a simetria focal é B3. A simetria focal, inclusive, para ela ser B3, você tem que fazer a compressão, porque senão, no caso, é B0. Qualquer B3, ele tem que passar pelo estágio de B0. A gente sempre precisa fazer um complemento antes de dar um BIRADS 3. Tá? Então, isso são as duas assimetrias. Vamos passar para a próxima assimetria, que seria a assimetria global. A assimetria global é uma densidade vista em duas incidências, ocupando mais de um quadrante, ou seja, é quando a gente pega aquela mama e vê um lado como se tivesse mais tecido do que o outro. Aqui um exemplo, no meu desenho não ficou tão claro, mas assim, aqui tem mais tecido do que esse, eu devia ter enxugado mais esse, mas dá para você ter uma noção que aqui tem muito mais tecido que esse. Isso é um achado geralmente benigno, tá? Às vezes, vamos supor, a paciente está amamentando, então um lado está com a densidade maior do que o outro, porque o neném mamou mais de um lado do que no outro, ou às vezes é da própria mama da paciente. Então, uma assimetria global, ela é B2 quando ela não tem nenhum outro achado associado, ou seja, ela não tem clínica, ela não tem calcificação, ela não tem distorção, é apenas tecido visto em duas incidências sem sintomas, então é uma assimetria global e é um BIRADS 2, tá? Então, o valor preditivo positivo é 0, então B2, só que se ela for palpável, ou seja, a paciente chega sentindo, ai, doutora, tá endurecido, eu tô sentindo, eu comecei a sentir, tá me incomodando, então, se for palpável, então aí já não é BIRADS 2, a assimetria global passa a ser BIRADS 4A. Isso é questão de prova, a gente vai resolver essa questão lá em cima, eu tô fazendo aqui um overview, porque com esse post aqui a gente vai resolver algumas questões. Então, a assimetria global, quando ela não tem nenhum achado associado e não tem clínica, ela não tem risco de malignidade, porém, quando ela é palpável, ela tem sim risco de, o risco sobe para 7,5%, ela passa a ser BIRADS 4A. E o que seria a assimetria em desenvolvimento? Então, finalmente, agora a gente chegou na nossa questão, que é a assimetria em desenvolvimento. A assimetria em desenvolvimento é uma densidade que ela vai evoluindo ao longo dos exames. Então, a paciente vem fazer a mamografia, ano passado, ela não tinha nada, ela voltou um ano depois e apareceu um tecidinho. Aí sutil, e aí você foi lá e deu o seu BIRADS 3, ela voltou 6 meses depois e o negócio estava mais exuberante. Olha aqui o exemplo. Então, é uma densidade que surge no intervalo entre dois exames ou que vem aumentando. E aí ela tem um valor preditivo positivo, ou seja, ela tem uma probabilidade de ser uma lesão maligna na mamografia de rastreamento. O que é a mamografia de rastreamento? Isso também é muito importante a gente entrar nesse ponto. Mamografia de rastreamento é a mamografia onde a paciente está assintomática, tá? É aquele exame que ela faz ela não está sentindo nada, mas ela vai lá todo ano fazer o rastreio dela para ver se a gente pega alguma lesão. E a mamografia de diagnóstico é quando ela tem um sintoma. Então, quando a gente descobre essa assimetria em desenvolvimento numa paciente sem sintomas, ela tem 12,8% de probabilidade de ser uma lesão maligna. E quando a mamografia diagnóstica, ou seja, ela está sentindo, então esse valor sobe para 25%. E nas duas, dá BIRADS 4. Então, a assimetria em desenvolvimento é BIRADS 4, tá? No caso, é BIRADS 4A, quando ela é de rastreamento, e BIRADS 4B quando ela ambas são BIRADS 4B, porque 4A é até 10%. 10% a 50% é BIRADS 4B. Então, de rastreamento e diagnóstico, a assimetria em desenvolvimento vai ser BIRADS 4B. Voltando para a nossa questão, já que vocês já estão sabendo tudo de assimetrias, a gente vai resolver a questão. As assimetrias em desenvolvimento visibilizadas na mamografia podem estar associadas às seguintes patologias, exceto carcinoma lobular invasor. Eu acabei de falar para vocês que o carcinoma lobular se comporta como uma doença que ela é insidiosa, ela vai ali se misturando com o parênquima, se camuflando e de repente aparece uma assimetriazinha.
Então, sim, uma assimetria em desenvolvimento pode ser um carcinoma lobular invasor, inclusive é uma das principais formas de apresentação. Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, que é o que a gente chama de PASH, é uma lesão benigna, mas que ela pode simular várias morfologias, inclusive morfologias suspeitas. Então, pode sim, que PASH pode ser tudo. Carcinoma ductal invasor, sim, pode ser também. Agora, cisto oleoso não dá, gente. Vocês sabem aí que cisto oleoso é aquela lesão, um nódulo radiolucente na mamografia. Às vezes a gente vê uma calcificaçãozinha periférica, é uma imagem bem característica. Inclusive, eu até combinei com o Rodrigo da gente voltar aqui e fazer uma discussão de casos práticos. Então, o cisto oleoso é muito característico na mamografia. A gente vê um nódulo radiolucente, radiotransparente, e às vezes com calcificação periférica, se transformando na necrose gordurosa, né, esteatonecrose. Então, assim, a assimetria, ela pode ser, em desenvolvimento, ela pode ser qualquer lesão maligna. Ela tem ali de 12% a 25% de chance de ser uma lesão maligna, mas cisto oleoso é uma lesão benigna. Então, aqui, por mais que você não soubesse nada disso, não soubesse nenhuma etiologia, aqui você não poderia marcar se não fosse cisto oleoso, porque cisto oleoso é o quê? É uma lesão benigna, 100% benigna. Então, aqui você matava a questão, mesmo sem saber nada de mama, né? Assim, estou falando de doenças mamárias, mas cisto oleoso aqui não dá em assimetria em desenvolvimento, tá?